Oi pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou abordar um tema assim, bem chato, né, pra falar a verdade. Agora meio que já tá tudo bem, mas foi bem tenso o que aconteceu. A casa de uma amiga minha pegou fogo essa semana e eu vou contar um pouquinho da história e também vou dar algumas considerações que eu acho importante pra quem já está aqui e também pra quem tá chegando no Canadá agora. Mas antes eu quero fazer um disclaimer. Tudo que eu vou falar aqui, eu vou falar de uma forma bem genérica. Eu não conheço a história de todas as pessoas, eu não conheço quais condições, sabe, vocês vieram. Então eu vou falar de uma forma muito genérica. E de forma alguma eu quero julgar como vocês vieram pra cá ou julgar qualquer coisa. Não é esse o intuito do vídeo. O intuito do vídeo é realmente alertar vocês de que coisas podem acontecer e como você pode se precaver de cair em alguns golpes ou então se precaver aí caso o pior aconteça, né, como foi o caso dessa minha amiga. Mas antes de eu começar a contar a história, eu gostaria de contar aqui com você, para você poder se inscrever aqui no meu canal. Eu estou rumo aos 1000 inscritos e eu gostaria muito da sua ajuda para eu poder chegar aí nos 1000 logo e poder monetizar o meu canal e poder trazer mais conteúdos relevantes e também, assim, investir em coisas aqui pro canal. Por exemplo, é a segunda vez que eu estou gravando esse vídeo porque o primeiro eu perdi o áudio, ficou muito ruim, mas é isso. Bom, vamos à história. O que aconteceu de fato na semana passada? Os meus amigos, eles já estavam ali percebendo um problema elétrico, então eles já tinham relatado para o proprietário da casa que estava acontecendo alguns problemas elétricos. Aconteceu mais de uma vez, aconteceram algumas vezes e todas as vezes eles relataram para o proprietário. Vale destacar que aqui no Canadá é muito comum você ter uma casa, um tipo de habitação que seria mais ou menos como nossos apartamentos sem condomínio no Brasil. Então é uma casa enorme que tem vários apartamentos. E pode ser desde um apartamento estúdio até apartamentos de 2, 3, 4 quartos. Eles chegaram a conversar então com o proprietário sobre esse problema. Quando foi, não sei se foi segunda ou terça-feira, uma pessoa que estava no basement, então essa minha amiga ela morava no primeiro andar, uma pessoa que estava no basement, era 4 horas da tarde, acordou com um cheiro de queimado e quando ela foi tentar abrir a porta já entrou o fogo já estava alto, ela conseguiu sair pela janela, acho que foi pela janela, começou a gritar com todo mundo na casa, né, em outros apartamentos, as pessoas começaram a sair, o bombeiro chegou rapidamente aqui no Canadá. Por conta, né, do tipo de construção, quando acontece esse tipo de coisa, então os bombeiros eles chegam muito rápido. Aí os bombeiros então conseguiram ali finalizar, né, o incêndio. A casa da minha amiga não pegou fogo exatamente. A casa dela não chegou a ser totalmente atingida pelo fogo, porém as paredes do apartamento dela colapsaram. Então ela perdeu muita coisa no momento que as paredes caíram. Não sei se foram todas as paredes também. Assim, eu não tenho muitos detalhes sobre o que exatamente aconteceu lá. Mas, quando os bombeiros chegaram, então o bombeiro chegou, é mais ou menos o procedimento que acontece no Brasil, né? Chega o bombeiro, chega a polícia. E aí, quando a polícia chegou, eles começaram a ligar para o proprietário da casa, que apareceu, deu o ar da graça, conversou com a polícia 2 minutos e saiu a francesa. Quando perguntaram cadê o fulano já tinha vazado. Começaram pra onde a gente vai, eles não tinham pra onde ir. Uma vizinha que falava espanhol, porque eles não são brasileiros, né? Então ela ficou ali de ponte entre esse casal, né, e os bombeiros. Ela ligou para a Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha chegou e colocou eles em um hotel muito legal. Isso, inclusive, eu nem sabia que existia Cruz Vermelha aqui no Canadá. Eu sei que eles são muito atuantes na África, mas aqui no Canadá eu não tinha ideia disso. E foi muito legal, assim, o trabalho que eles fizeram. Eles levaram os meus amigos pra um hotel muito bom. Então, também, assim, era uma coisa que eu achava, assim, vai levar no mais barato. Não, eles levaram no hotel mais próximo, que era até caro, pra falar a verdade. Mas eles pagaram pra eles por 72 horas e falaram assim: o dono da casa precisa dar um jeito de colocar vocês em outro alojamento. Arcar com isso. Bom, o dono da casa sumiu. A pessoa que passou a locação pra eles sumiu. Outros moradores sumiram. E aí, bom, resumo da ópera. Os meus amigos não tinham pra onde ir. Então a gente correu atrás pra ajudá-los a encontrar um lar temporário até eles conseguirem encontrar um
um outro espaço para eles. A gente ajudou com roupa, com comida, com coisas de necessidade básica, né, durante esse momento. E por que isso aconteceu? Que é o ponto de onde eu quero chegar no vídeo. A primeira coisa são... Eu vou usar a palavra da moda agora, que são camadas. Mas a primeira delas, que eu acho que é o mais importante, é... Eles não tinham seguro. Porque foi passado assim, o dono da casa tem seguro. Porém, o que acontece? O dono da casa tem seguro do prédio. O seguro, ele vai assegurar o prédio para o dono. Então, todas as coisas que tinham ali foi perdido. A primeira grande lição que a gente tem aqui é: faça o seu seguro. A gente tem centenas de empresas que trabalham com seguro aqui no Canadá. O fato da gente estar em outro país deixa a gente muito vulnerável. Então, ter um seguro é essencial. Se você tem um seguro, o seguro ele vai pagar para você uma hospedagem por temporária. Então, por exemplo, não precisaria da Cruz Vermelha. O seguro com certeza iria cobrir em qualquer lugar do Canadá. Dá uma olhada no que o seguro cobre, se é só incêndio, se é inundação. O segundo ponto, que assim, gente, cuidado para não cair no golpe. Eles não alugaram a casa diretamente com o proprietário. Eles estavam sublocados. O que isso significa? Alguém, tipo uma pessoa X, foi lá, alugou com o proprietário, vamos supor que alugou por $1.000, e repassou essa locação por, $1.500. Então essa pessoa ela estava lucrando $500. Tipo, eu tô passando um valor hipotético, eu não sei quanto que eles pagavam, eu não sei qual seria o valor real, tá? Mas só para vocês tomarem cuidado do porquê que essas pessoas fazem esse tipo de repasse. Aqui no Quebec é muito comum o repasse de locação. Porém, esse repasse de locação, ele é feito de uma forma legal. O que isso significa? Se você vai lá pegar o repasse de uma outra pessoa, você vai avisar o proprietário de que está sendo feito um repasse e vai ser feito um aditivo no contrato, excluindo o antigo locatário e colocando você como locatário final até o final do contrato dele. Então, aquela pessoa que tá fazendo o repasse, ela já não tem mais nada a ver com o seu contrato. Se você precisar de qualquer coisa que vier a acontecer, é entre você e o dono. Essa pessoa, ela só ocupou o imóvel até a finalização do contrato dela para ela não precisar pagar uma multa. Então, isso acontece e isso é legal. Agora, aquele primeiro exemplo que eu dei da pessoa meio que lucrar, de sublocar, gente, isso não vai dar certo se você tiver qualquer problema. Porque essas pessoas, elas somem, elas não têm responsabilidade, elas apenas querem lucrar em cima de você, né? Muito cuidado pra você não cair nesse golpe. Eu sei que quando a gente fala assim, eu quero ir pro Canadá, quer ter o sonho de imigrar, quer ter o sonho de fazer um intercâmbio, enfim, eu sei que é muito frustrante, ainda mais aqui, que a gente tá com problema de habitação, tá faltando habitação, tem muito mais gente do que casa, e aí fica difícil às vezes você achar alguma coisa no precinho, né? Mas tomem cuidado para não acontecer isso. Certifique-se de que você está tratando diretamente com o proprietário do imóvel. Uma coisa que a gente, assim, quase não fala, ou sei lá, quase não pensa, tenta não pensar, pelo menos, né? Porque parece até que talvez a gente esteja traindo, mas eu acho que é extremamente importante a gente pensar que o pior pode acontecer. E esse pior pode ser, né, pegar fogo, alagar, tanta coisa. Tipo, são tantas as situações que podem dar errado, e a gente tem que lembrar que a gente tá num país diferente, sem a família. Então eu acho que é importante a gente pensar em duas coisas. A primeira é com relação ao suporte financeiro e a segunda é com relação a uma rede de apoios. Suporte financeiro, gente. Tô tentando aqui pensar um jeito de falar sem ficar pisando muito em ovos, mas essa questão da parte financeira é muito importante. Eu conheço muita gente que veio assim na situação de vender o almoço para pagar a janta. Eu sei que essas pessoas não teriam como arcar com esses imprevistos. Então é muito importante que você tenha uma reserva financeira, que você tenha um plano B, que você realmente venha com dinheiro. Eu sei que é muito difícil, mas eu acho que é muito importante, se você já tá aqui,
talvez você já tenha um problema. Agora, se você está para vir para cá, eu acho que talvez atrasar em 1 ano ou 2 o seu plano Canadá ou qualquer outro país para poder ter uma reserva de emergência, uma reserva financeira. Mas Juliane, eu tô muito ansiosa para ir. Gente, eu sei que para maioria das pessoas não é da noite pro dia que vai conseguir, né? No meu caso, eu fiquei 6 anos ali trabalhando, vendi tudo que eu tinha para poder vir realmente tranquila. Agora, se você vai vir sem uma reserva, difícil, hein? Difícil. Eu não quero desanimar ninguém, né? Como eu falei, eu também não tô aqui na condição de julgar, mas esteja preparado para passar por situações muito difíceis. Para quem já tá aqui, a minha recomendação é a primeira coisa, fazer um seguro. Se você ainda não tem, correr com essa questão do seguro, porque assim, se você tiver segurado, eu acho que já vai ser ali um bom suporte. Vamos dizer que você não tem uma reserva financeira, mas com o seguro, pelo menos o seguro vai te auxiliar ali com a questão de um lar temporário, né, até você conseguir um outro lugar, vai te restituir para você comprar o básico, o essencial. Talvez você não consiga comprar tudo que você tinha, mas o básico ali você vai conseguir. Então, você pesquisa aí direitinho como você vem para minimizar as questões caso elas aconteçam. Esteja preparado. Se acontecer qualquer coisa na minha casa, meu Deus do céu. O que eu sei, eu tenho seguro e eu tenho uma reserva de emergência. Isso, assim, já me deixa mais tranquilo. Eu também não quero criar nenhum alvoroço aqui, mas eu só quero relembrar que coisas podem acontecer. Bom, hoje eu tô contando, assim, essa história mais leve, né? O primeiro vídeo tava bem mais tenso, porque tinha acabado de acontecer. Mas porque eu tô acompanhando a minha amiga, ela já tá melhor. Ela conseguiu voltar e retirar muita coisa, né? Depois ali de uma semana. A gente fez um carreto pra ela, assim, o carro abarrotado de coisa. Então, eu fiquei muito feliz que, pelo menos assim, os pertences pessoais dela, ela conseguiu resgatar, mas o resto ela acabou perdendo. O mais importante, com certeza, é a vida, né? Então, a gente tem que zelar pela nossa vida e prestar atenção se a gente não tá se colocando em situações difíceis que, assim, a gente poderia evitar. Tô falando de uma forma muito genérica, se você veio, tá ilegal e... tipo, não é essa a questão do vídeo, a questão é realmente um alerta pra gente evitar de se colocar em situações de risco. Evitar de se colocar em situações que, assim, se a gente tivesse esperado, sei lá, 3 meses, 6 meses, a gente poderia ter uma reserva de emergência ou a gente poderia se planejar um pouco melhor, não só pra questão do dinheiro. E já que eu tô falando em dinheiro agora, que eu falei em dinheiro, lembrei de uma coisa. Se você vê alguém nessa situação, não necessariamente especificamente nessa situação, mas assim, numa situação de dificuldade, não hesite em estender a mão para essa pessoa. Nem tudo é sobre dinheiro. Às vezes, a pessoa ela só precisa de um abraço, ela só precisa de uma palavra amiga. Às vezes, sei lá, que nem nesse caso, tem uma pessoa que ajudou eles cedendo um quarto na casa dela. É uma pessoa também que tem uma casa super simples, uma pessoa muito simples, mas que tinha um quarto vago e cedeu por alguns dias esse quarto até eles conseguirem encontrar um novo local. Então, nem tudo é sobre dinheiro, de falar assim, eu não tenho como pagar roupas novas, ou eu não tenho como doar comida, ou eu não tenho... Gente, às vezes, assim, só de você estar ali e ter uma palavra com a pessoa já é suficiente. Ou então de falar assim, olha, eu não posso te dar nada, mas eu posso abrir a minha casa pra você vir fazer a sua comida aqui. Ou então, sei lá, você pode vir tomar banho aqui na minha casa. Ou eu tenho algumas roupas aqui que eu não uso mais, eu vou separar. Sabe, tem tanta coisa que é possível ser feita. Ajudar a pessoa a fazer pesquisas, sabe? É tanta coisa que é possível fazer sem envolver dinheiro diretamente, que assim, se todo mundo ajudasse um pouquinho, a gente viveria com certeza em um mundo melhor. E pra finalizar o vídeo, eu queria só falar que essa mensagem realmente é uma reflexão. Cuide direito do seu plano, né, de Canadá, o seu plano de qualquer outro país, pra você não passar esse tipo de perrengue, porque senão você chega aqui, passa esse monte de perrengue, vive uma vida muito frustrante, fala assim, esse país é muito ruim, porque talvez você não se planejou direito, ou você tentou pegar atalhos ali, seja pra alugar uma casa, seja pra chegar até o país, enfim. Eu não sei qual que é o seu plano, e nem cabe a mim saber, mas você sabe quais são os seus planos, você sabe o que você tá fazendo e o que você pode melhorar pra você evitar passar por isso aí no seu plano Canadá. Eu agradeço se você chegou até o final desse vídeo.
E é isso, comenta aqui se você acha que isso tudo que eu falei faz sentido. Bom, mais uma vez eu vou te pedir para se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito, para você curtir esse vídeo, compartilhar e eu tô querendo muito chegar nos meus 1000 inscritos, então eu conto com a sua colaboração. E aqui eu vou me despedir, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!